Capítulo 5. Encontro com o orgulho. Logo no começo da jornada, Grande Medrosa pôde perceber o quanto necessitava do auxílio das companheiras. Tanto eram os empecilhos do caminho. Cada vez que sentia o tremor do medo, ela se colocava entre as duas e seguia segura pelas mãos delas. Tão logo assumia essa posição, suas forças se refaziam com a admirável energia que delas emanava. Pôde então sentir-se capaz de percorrer até mesmo o caminho mais difícil com a ajuda delas. Por certo, sem o auxílio delas, tal empreendimento teria sido impossível, e isso mesmo para uma pessoa forte e com pés perfeitos. Não haviam caminhado muito e Grande Medrosa sentiu mais de perto ainda o quanto necessitava das suas guias, não só pela aspereza do caminho, mas porque percebera, pela sua surpresa, a presença de inimigos que por certo a teriam feito desistir da jornada e voltar se estivesse sozinha. Para deixar isso bem claro, temos de voltar ao Vale da Humilhação e ver o que estava acontecendo lá. Grande era a ira e a consternação de toda a família Temor ao descobrir que sua parente fugira do vale em direção às montanhas em companhia do pastor a quem tanto odiavam. Durante o longo tempo em que a pequena Grande Medrosa fora conhecida por feia, aleijada, miserável, os parentes nem se tinham importado com ela. Agora, não podiam suportar a ideia de, dentre eles todos, ela, justamente ela, tivesse sido separada e convidada a morar nos lugares altos. Talvez fosse até servir no palácio do grande rei. Quem era a Grande Medrosa para tanto privilégio, enquanto o restante da família vivia jogada no Vale da Humilhação? Nem era tanto que eles quisessem ir para as montanhas, longe disso, mas era intolerável que ela fosse. Assim, em vez de permanecer esquecida aos olhos de seus parentes, ela se tornou, de repente, a figura central do interesse e pensamento deles. Não só os seus parentes temores imediatos se preocupavam com tais fatos, mas também até as suas mais distantes ligações familiares. Com exceção dos servos do rei, a população toda do vale, revoltada com a partida da jovem, estava decidida a trazê-la de volta de qualquer maneira, fazendo que o odiado pastor falhasse em seus planos de tirá-la do meio deles. Um grande conselho da família, constituído pelos parentes de maior influência, reuniu-se com o propósito de discutir a maneira de capturar a fugitiva e trazê-la de volta ao vale como escrava permanente. Decidiram, afinal, enviar alguém o mais rápido possível no seu encalço, ao fim de forçá-la a voltar. Esqueceram-se, porém, de que forçá-la nada adiantaria, visto que ela estava sob a proteção do grande pastor. Alguns entendiam, então, que deviam persuadi-la espontaneamente a deixar o pastor. Mas como fazer isso? Depois de muita discussão, por unanimidade resolveram enviar um membro distante da família, chamado Orgulho. A sorte caiu sobre ele por diversas razões. Primeiro, ele não era só forte e poderoso, mas também jovem e de bela aparência. Seu poder de sedução era patente. Enfatizaram ao Orgulho que, caso não fosse bem-sucedido em seus argumentos, devia sem escrúpulos tentar exercer seus poderes de sedução com o fim de afastar Grande Medrosa das influências do pastor. Além disso, o jovem estava longe de admitir derrota ou fracasso nos seus empreendimentos e não desistiria da luta enquanto não atingisse os seus propósitos. Como todos sabiam, voltar sem sua presa, confessando derrota, seria a última coisa a acontecer com Orgulho. Assim, quando ele aceitou a tarefa, sabia-se de antemão que tudo seria resolvido e contentando geral. Grande Medrosa e suas duas companheiras haviam feito somente alguns dias de jornada, aliás, com pequeno progresso, quando certa manhã, ao se desviarem de uma enorme rocha, depararam-se com Orgulho caminhando na direção delas. Embora tenha ficado surpresa e desconfiada, ela não se alarmou. Como esse primo sempre a tivesse desprezado e ignorado, a princípio nem lhe ocorreu que ele pudesse lhe dirigir a palavra. Supôs que ele simplesmente passasse por ela de modo costumeiro, sem lhe dar importância. O jovem Orgulho, que estivera de atalaia espionando por várias horas antes de se apresentar, deleitou-se ao notar que, embora a prima estivesse ladeada pelas duas mulheres, estava aparentemente sem a companhia do pastor. Ele se aproximou confiante, gentil e estranhamente afável. Para grande surpresa dela, o rapaz parou à sua frente e a cumprimentou.
Enfim, minha priminha, aqui está você, finalmente te encontrei. E quanto trabalho para te descobrir. Como vai, primo Orgulho? Disse a pobrezinha inocentemente. Entretanto, ela devia saber que se nem devia cumprimentar, muito menos parar e conversar com qualquer um dos seus parentes. Mas era agradável, depois de tanto tempo ignorada e desprezada, ser cumprimentada como uma igual. Além disso, sua curiosidade foi aguçada. Naturalmente, se tratasse daquele detestado covardia, nada teria induzido a parar e conversar. Grande Medrosa, disse Orgulho sério, segurando-lhe a mão de maneira gentil. Naquela parte do caminho onde se encontravam, ela estava livre das mãos das suas companheiras, pois o caminho tornara-se fácil e suave. Fiz essa viagem com o propósito de tentar te ajudar. Permita-me fazê-la e escute-me com muita atenção e seriedade. Minha querida prima, você deve abandonar esse louco projeto e voltar comigo para o vale. Não imagina a verdadeira posição na qual se enredou, nem o terrível futuro que a espera. Aquele que a persuadiu a encetar essa imprópria jornada, Orgulho nem se atrevia a mencionar o nome do pastor. É conhecido por haver seduzido outras vítimas incautas nesse mesmo modo. Sabe o que lhe acontecerá, minha prima? Perguntou o Orgulho. Se persistir nessa jornada, todas aquelas belas promessas de levá-la ao seu reino e torná-la feliz são pura falsidade. Quando ele a tiver lá em cima, nas partes desoladas das montanhas, ele a abandonará e a deixará sozinha, humilhada. Pobre grande medrosa. Tentou tirar a mão das mãos dele, pois entendia agora o motivo da sua presença. Sentia nele ódio pelo pastor, mas quando tentou livrar-se, ele aprendeu com mais força ainda. Ela devia saber que se desse ouvidos ao orgulho, livrar-se dele seria a coisa mais difícil do mundo. Ela odiava tudo o que ele havia dito, mas com sua mão presa na mão dele, as palavras tinham poder de parecer horrivelmente verdadeiras. Não havia ela muitas vezes sentido no coração esses mesmos impulsos e possibilidades sugeridas pelo orgulho, mesmo que o pastor não a abandonasse, e era o que ele cria. Não poderia ele, pelo fato de haver indicado tristeza e sofrimento como suas companheiras, permitir no final, para o bem de sua alma, é claro, que ela fosse humilhada diante de seus parentes? Não seria ela quase na certa exposta ao ridículo? Quem saberia onde o pastor a levava, obrigando-a a ir em frente? Grande medrosa logo descobriu como era terrível deixar que o orgulho segurasse alguém pela mão. Suas sugestões tão terrivelmente fortes, através do contato de um toque, poderiam pressioná-la com força quase irresistível ao voltar atrás. Volte, dizia ele com veemência. Desista dessa viagem antes que seja tarde. No fundo do seu coração, você bem sabe que ninguém e que minhas palavras são a expressão da verdade. Sabe que será humilhada diante de todos. Desista, desista enquanto é tempo. Essa promessa de morar nos lugares altos é fictícia. Valerá o preço que você tem de pagar? O que deseja encontrar nesse mitológico reino nas alturas? Inteiramente contra sua vontade, simplesmente porque ele parecia tê-la em seu poder, grande medrosa deixou escapar as palavras. Eu estou em busca do reino do amor, disse fracamente. Foi o que eu pensei, murmurou o orgulho. Em busca do desejo do seu coração, hein? E agora, tenha um pouco de orgulho, de amor próprio e pergunte a si mesmo honestamente se não é tão feia e deformada que ninguém, mesmo no vale, pode amá-la. Essa é a verdade brutal. Diante disso, como pode esperar ser bem recebida no reino do amor, onde só a beleza e a perfeição são admitidas? Poderá realmente obter o que busca? Não, eu lhe digo de novo que você mesma sente isso e sabe muito bem. Então seja honesta, afinal, e desista. Volte comigo, antes que seja muito tarde. Pobre grande medrosa, a ideia de voltar parecia quase irresistível, mas enquanto presa por orgulho, sentindo que todas as palavras dele eram a dolorosa verdade, surgiu no seu íntimo a visão do rosto do pastor. Lembrou-se do olhar com que ele dissera: comprometo-me a levá-la lá e nunca será humilhada. De repente, foi como se ouvisse de novo, repetindo suavemente numa radiante visão:
Linda tu és, meu amor, o olhar das rolas tu tens, pura tu és, minha flor, pura sem manchas tu és. Antes que o orgulho pudesse perceber o que acontecia, ela soltou um desesperado pedido de socorro, que ecoou pelas montanhas. Volta, pastor, volta rápido, não te demores, meu senhor. Ouviu-se de imediato o som das pedras rolando. Um prodigioso salto, e no instante seguinte, o pastor ali estava ao lado deles, o rosto terrível, o cajado erguido à altura da cabeça, pronto a deferir um golpe. Num momento, Orgulho soltou a mão que tinha fortemente presa a sua e tratou de sair pelos cantos das pedras, escorregando e tropeçando enquanto fugia e se perdia de vista. Grande medrosa, disse o pastor num tom gentil, mas de firme censura. Por que permitiu que o orgulho a segurasse pela mão? Se estivesse segurando as mãos de suas companheiras, isso nunca teria acontecido. Pela primeira vez, e por sua própria iniciativa, ela segurou as mãos das companheiras em busca de proteção. Elas lhe seguraram as mãos muito fortemente, mas nunca com tanta dor, amargura e tristeza como agora. Grande Medrosa aprendeu assim a primeira importante lição da jornada. Se alguém parar a fim de falar com orgulho e ouvir suas venenosas sugestões, acima de tudo, se deixar prender por ele em qualquer parte do corpo, a tristeza tornar-se-á inexplicavelmente mais insuportável e a amargura será acrescentada à angústia do coração. Depois disso, ela se sentiu coxear mais dolorosamente do que nunca, desde a partida do vale. Quando ela chamou por socorro, o orgulho pisou-lhe os pés de forma tal que os deixou mais aleijados e doloridos que nunca.